Ninguém bateu na minha porta naquele dia. Eles só entraram, como se aquela casa já não fosse minha, como se eu fosse apenas mais um móvel velho que precisava sair. Meus 2 filhos vieram juntos. Nenhum trouxe flor, nenhum trouxe abraço, mas ambos trouxeram pressa. Mãe, vamos tentar fazer isso de forma rápida, tá bom? Essa foi a primeira frase do meu filho mais velho. Sem bom dia, sem olhar nos olhos, só isso, a pressa, sempre a pressa. A mesma que um dia me fez dormir poucas horas para cuidar deles. A mesma que me impedia de chorar para não assustar as crianças. A mesma que hoje me jogava para fora da minha própria história. Fui até o quarto, peguei uma mala pequena, já estava pronta. Eu sabia que esse dia ia chegar, porque o desprezo não chega de uma vez. Ele vem em doses, ele vem no tom de voz, no olhar que não olha, na ausência que finge ser ocupação. Coloquei a Bíblia na bolsa, 2 fotos, e o pano de prato bordado que minha mãe me deu quando me casei. Quando voltei para a sala, eles já estavam do lado da porta, ansiosos, não para me ver sair, mas para me tirar de lá. Como se cada segundo que eu permanecesse ali fosse uma invasão. O motorista tá lá fora, mãe. Vai te deixar direto no lugar, tá? O lugar. Nem nome tinha. Eles nem se deram ao trabalho de dizer. Não chorei. Nem quando fechei a porta. Nem quando olhei para trás. Nem quando vi, pela última vez, a janela do meu quarto, que dava para o jardim onde plantei hortelã com o pai deles. Não chorei. Porque ali, naquele momento, eu já não era mãe. Eu era peso. E peso não chora. Peso só sai do caminho. Enquanto o carro se afastava, fiquei olhando para frente. Mas meu coração ficou olhando para trás. Eles não me tiraram da casa. Eles me tiraram da história que eu mesma construí. E agora me diz, até onde vai o amor dos seus filhos? Comenta aqui. Se esqueceram de mim, foi aos poucos. E fica comigo, se inscreva no canal, porque essa história ainda não terminou. A ingratidão tem rosto. A gente nunca sabe quando a ingratidão começa a nascer. Ela não chega como um grito, ela não aparece como uma briga. Ela vem nas pequenas mudanças, nos silêncios que antes eram aconchego e que depois viram desconforto. Meus filhos não deixaram de me amar de um dia para o outro. Pelo menos, não do jeito que se abandona uma sacola no meio da rua. Foi mais sutil, mais cruel. O primeiro sinal veio quando começaram a dizer: Mãe, a senhora já está ficando esquecida. Era só porque uma vez esqueci o arroz no fogo. Depois, mãe, a senhora já está cansada, né? Melhor deixar que eu resolvo. Como se minha voz não servisse mais para opinar. Como se a mulher que criou 2 homens sozinha tivesse esquecido como pensar. Eu sorria. Achava que era cuidado. Achava que era carinho. Mas era só o início de uma substituição silenciosa. Eles já não me perguntavam mais o que eu achava. Só me informavam o que já tinham decidido. Quando meu neto nasceu, nem me deixaram ficar muito tempo no hospital. Disseram que eu podia atrapalhar, cansar a mãe, que o bebê precisava de silêncio, rotina, e que eu não fazia parte disso. Naquele dia, cheguei em casa e chorei no banheiro, porque descobri que ser avó é só um bônus quando o amor ainda cabe. Quando não cabe mais, a gente é só visita. A comida que eu fazia passou a ser pesada. As histórias que eu contava viraram coisa do passado e, de repente, eu não era mais bem-vinda. Eu era tolerada, como uma planta que ninguém quer regar, mas também não tem coragem de arrancar. E eu, que passei noites sem dormir por eles, que vendi aliança para pagar uniforme, que enfrentei 3 empregos para não faltar comida,
comecei a ouvir frases como: "A senhora tá dando trabalho. Não dá mais para ficar assim. A gente precisa de espaço." Espaço? Essa palavra me doeu mais do que qualquer tapa, porque sempre achei que espaço fosse o que eu dava, quando deixava de comprar roupa nova para mim para pagar os estudos deles, quando deixava de descansar para cuidar dos filhos doentes. Mas para eles, espaço agora era ausência, era minha ausência. Sabe o que é mais doloroso? É perceber que a ingratidão tem o rosto que você amou, o tom de voz que você embalou para dormir, o mesmo olhar que um dia te disse: "Te amo, mãe", e que agora diz com os olhos frios: "Você já deu o que tinha que dar." O quarto vazio e a alma. Também. Meu novo quarto tem uma cama, uma cadeira e uma janela. E silêncio, muito silêncio. Aqui o tempo não corre. Ele escorre, como lágrima que ninguém vê. As paredes são brancas, frias, o lençol é limpo, mas não tem cheiro de casa. A cadeira de madeira range toda vez que eu tento me levantar, como se até ela quisesse me lembrar que estou velha demais para existir em pé. Eu não reclamo, não em voz alta. Já aprendi que velhos que reclamam só recebem olhares impacientes. Mas dentro de mim há um grito calado, um pedido mudo para voltar a ser necessária. Eu me lembro de cada canto da minha antiga casa, a parede azul da cozinha, o barulho da chaleira no fogão, as meias perdidas que eu sempre encontrava embaixo do sofá. E do meu quarto, o meu quarto tinha uma colcha feita por mim, fotos dos meus netos na parede. Uma prateleira com livros antigos, os mesmos que eu lia para as crianças antes de dormir. Ali eu era alguém. Aqui sou só um nome na porta. Às vezes olho pela janela. Vejo outros idosos sentados em cadeiras de rodas no pátio, alguns em silêncio. Outros tentando conversar com um vazio que só eles veem. Será que eu sou uma deles? Ou ainda me lembro demais para enlouquecer de vez? O almoço chega às 11h30, pontualmente, sem tempero, como a vida aqui. Depois disso, o dia se alonga, as horas se arrastam como o chinelo da senhora do quarto ao lado, e tudo o que me sobra é pensar. Pensar que um dia meus filhos me chamavam de minha rainha, que me desenhavam com coroa na escola, que me abraçavam com força, com fome de colo. E agora, nem uma ligação, nem uma visita surpresa, nem um cartão no Dia das Mães. O mais irônico é que quando eles me deixaram aqui, disseram: "É pro seu bem, mãe. A senhora vai ter mais cuidados. Vai ser melhor para todos, menos para mim." Sabe o que é acordar todos os dias e não ter para quem preparar café? Não ouvir um bom dia sincero? Não ter um motivo para abrir a janela? É como viver sem viver. E o pior é que eu não morri de uma vez. Eu morri aos poucos. Cada dia, um pouco menos de mim. O documento que mudou tudo. No fundo da minha bolsa, entre um lenço bordado e a carteira de identidade antiga, há um envelope amarelado. Ninguém aqui sabe disso. Nem os funcionários, nem a direção do asilo, nem meus filhos. A verdade é que o mundo todo acha que eu perdi tudo, mas eu não perdi tudo. Guardei uma chave, não de ferro nem de porta, mas de papel. É o documento da casa, assinado em cartório, reconhecido em firma, autenticado em lágrimas. Quando meu marido faleceu, há mais de 30 anos, ele me deixou tudo, inclusive aquela casa. A casa que eu ajudei a levantar tijolo por tijolo. A casa onde meus filhos cresceram, choraram, brincaram, sonharam. A casa que agora dizem que é deles. A casa da qual me expulsaram. Com a certeza de que eu não tinha mais nenhum direito, mas eu tinha e ainda tenho.
Durante anos, deixei os documentos guardados numa caixinha de madeira, no armário do meu quarto. Nunca senti necessidade de mostrar. Porque quem precisa provar que é mãe? Quem precisa provar que aquela casa era minha, se era meu coração que a sustentava? Mas, quando vi o desprezo nos olhos deles, quando percebi que não era mais vista como raiz, mas como entulho, eu entendi. O amor deles tinha data de validade e o respeito tinha condições. Então, numa noite em que ninguém me via, peguei o documento, coloquei dentro da bolsa, junto com o lenço da minha mãe, e prometi a mim mesma: se um dia a dor bater mais forte que a saudade, esse papel vai falar por mim. Eles acham que eu fui embora calada, acham que me tiraram de casa como se tiram um quadro velho da parede. Mas o que eles não sabem é que quem decide o fim de uma história é quem sobrevive nela. E eu sobrevivi. O tempo passou. Eles não me procuraram, mas eu fiquei sabendo da crise financeira, da dívida que não esperavam, do desespero por vender a casa, e agora querem me visitar, querem conversar, querem que eu assine algo. Mal sabem que esse envelope antigo é a minha voz guardada, minha justiça, meu direito de existir além do abandono. Quando eles chegarem, eu não vou gritar, nem chorar, nem cobrar. Eu só vou entregar o papel, olhar nos olhos deles e deixá-los escutar o silêncio da verdade. A visita que não era amor. Faziam quase 2 anos. 2 anos sem ouvir aquela voz. 2 anos sem uma visita. 2 anos em que meu nome deixou de ser mãe e passou a ser um peso esquecido na agenda de alguém. Mas naquele dia ele apareceu. Oi, mãe. A voz do meu filho mais velho estava diferente, não pela saudade, mas pela hesitação. Ele entrou no quarto com um sorriso frágil e os olhos inquietos. Olhou ao redor como se aquele lugar o incomodasse, como se as paredes falassem demais ou mostrassem a culpa que ele tentava disfarçar com aquele buquê barato. A senhora tá bem? Eu apenas assenti com a cabeça. Não fiz cena, não chorei, não corri para abraçá-lo, porque a saudade que não é regada, com cuidado, vira desconfiança. Sentou-se na cadeira ao lado da minha cama, segurava um envelope, o mesmo formato de envelope que eu também guardava, mas o dele vinha carregado de interesses. A gente tá com uns problemas, mãe. A casa. A gente precisa vender. A casa. Sempre a casa. O mesmo lugar de onde fui retirada como uma sombra inconveniente, agora era o motivo da visita. O advogado disse que a gente precisa da sua assinatura, só para resolver isso mais rápido, entende? Ele sorriu de novo, mas o sorriso não alcançava os olhos. Naquele momento, percebi, meu filho não tinha vindo me ver, tinha vindo ver o que sobrou. Pausa, som ambiente de respiração contida. Um tic-tac baixo de relógio preenche o vazio. Abri a gaveta, tirei o envelope antigo. Coloquei sobre a mesa com calma e disse: antes de assinar qualquer coisa, lê isso. Ele pegou o papel, abriu e eu vi a cor do rosto mudar, vi os olhos varrerem cada linha, vi os ombros encolherem. Por fim, ele olhou para mim, dessa vez como quem enxerga, como quem lembra, como quem acorda do coma da arrogância. Mãe, eu não sabia que a casa estava no seu nome. Claro que não sabia. Nunca perguntou. Ele tentou argumentar, tentou justificar, tentou dizer que era por todos, pela família. Mas o que ele não sabia é que o que foi feito não se desfaz com justificativas. Se desfaz com verdade, e presença e humildade. Nada disso ele trouxe.
Antes de ir embora, disse: "Eu volto amanhã, tá?" Eu apenas respondi: "Faça como quiser." Ele saiu e pela primeira vez me deixou com uma sensação estranha. Não era dor, não era alívio, era a confirmação. Quando o amor acaba, o interesse começa a bater na porta. Quando o passado se defende. No dia seguinte, ele não veio sozinho. Vieram todos, os 2 filhos, as noras e até o neto mais velho, aquele que nunca me ligou nem no aniversário. Todos entraram com um sorriso que não combinava com a urgência nos olhos. Trouxeram um bolo, sorrisos forçados e a frase padrão: "A gente veio te ver, mãe. Sentimos saudade." Saudade? Se era saudade, ela estava vestida de interesse. Sentaram-se ao meu redor como numa reunião familiar, mas não havia afeto ali, só tensão disfarçada e olhos espreitando o envelope sobre a mesa. Meu filho mais velho tentou de novo. "Mãe, a gente só precisa resolver logo isso, entende? O comprador quer fechar essa semana." Respirei fundo. Peguei o documento com calma, levantei os olhos e falei, pela primeira vez em muito tempo, sem medo de doer: "A casa é minha." Silêncio. Como se eu tivesse dito uma heresia, como se eu, sendo velha, não tivesse mais direito de declarar posse de nada. "Mãe, a senhora não vai mesmo colaborar?" "Eu colaborei por 40 anos, respondi, com comida, roupa lavada, noites em claro e uma casa inteira sustentada com dor nas costas e amor no coração. Eles insistiram, falaram de justiça, falaram de família, falaram de tudo, menos de mim, porque para eles eu sou só um nome no papel, um obstáculo entre eles e o dinheiro. A nora mais nova chegou a dizer: "A senhora sabe que não vai morar lá de novo. Por que segurar isso?" Aquela frase foi a faísca. Levantei, apoiando devagar na cadeira, e olhei para todos. Porque vocês acham que a casa é só parede, mas para mim é história. Porque quando vocês me expulsaram, acharam que eu ia morrer calada. Mas eu aprendi a respirar dentro do silêncio. Porque enquanto vocês dormiam em camas quentinhas, eu rezava pedindo a Deus força para não desistir. E porque só agora que precisam, lembraram que eu existo. Eles não sabiam o que dizer. O neto abaixou a cabeça. As noras se entreolharam. E meus filhos pareciam meninos, perdidos no próprio egoísmo. Eu continuei. Vocês me tiraram da casa, achando que tinham tirado tudo, mas esqueceram que quem construiu aquilo fui eu, e só quem constrói pode decidir o fim. Som de passos. A personagem se senta novamente, a tensão se instala no ar. Se querem vender, esperem. Quando eu quiser sair, eu digo. Quando eu achar que acabou, eu assino. Até lá, a casa não está à venda, porque eu também não estou. Tarde demais para voltar. Depois daquela conversa, eles não voltaram no dia seguinte, nem no outro, nem no outro. Silêncio, de novo. Mas dessa vez era diferente. Não doía como antes. Era como se o coração finalmente tivesse entendido o recado. Esperar deles é esperar vazio. Comecei a organizar minhas coisas, cartas antigas, fotos amareladas, desenhos de infância feitos com lápis de cor. Cada lembrança era uma pontada no peito. Mas eu não chorei, porque agora eu sabia que tudo aquilo era meu amor, minha entrega, minha história. Eles podem até esquecer, mas eu não esqueço e não me nego mais. Uma semana depois, minha filha apareceu, sozinha, sem buquê, sem desculpas ensaiadas. Ela entrou devagar, sentou-se ao meu lado e chorou. "Mãe, a gente errou, muito. Eu ouvi, de verdade.
com o coração limpo, mas não disse que tudo estava bem. Não disse já passou, porque não passou. Eu só queria que a senhora soubesse que eu ainda lembro da senhora lendo para mim quando eu era criança, do cheiro do seu bolo, do jeito que a senhora ria das minhas bobagens. Ela chorava mais do que falava. E no fundo, aquela parte de mim que ainda queria acreditar quase estendeu a mão. Mas eu não estendi, porque o amor precisa de tempo. E o tempo deles passou. Ela me olhou com olhos úmidos. Queria um abraço, queria perdão imediato, queria retorno, mas eu só disse: eu te amei tanto que me esqueci de mim. Agora estou me redescobrindo. Ela entendeu, talvez pela primeira vez, talvez tarde demais. Quando ela saiu, deixei a janela aberta. O vento entrou e dançou com as cortinas. E ali, sozinha pela primeira vez, eu me senti inteira. O dia em que voltei para casa. Faziam mais de 2 anos, mas a chave ainda funcionava. Girei devagar. Empurrei a porta com cuidado, como quem entra num lugar sagrado. A madeira da sala rangia do mesmo jeito. O cheiro do chão encerado ainda vivia ali. A luz da manhã entrava pelas mesmas janelas, iluminando o sofá desbotado, as cortinas tortas, os porta-retratos vazios, mas algo tinha mudado. Eu. Caminhei devagar. Toquei cada móvel com as pontas dos dedos. Não era saudade, era reconhecimento. A casa me reconhecia, como se dissesse: você voltou. Entrei no antigo quarto. Minha colcha ainda estava dobrada no fundo do armário. Abri a janela. A hortelã que plantei havia secado, mas um pé de alecrim crescia forte ali. Sentei na cadeira de balanço, a mesma de tantas noites de leitura, de oração, de espera. Balancei levemente. Fechei os olhos. Não senti raiva. Não senti tristeza. Senti paz. Paz por ter suportado, por não ter me apagado, por ter mantido viva, dentro de mim, a mulher que construiu mais do que paredes, construiu memória. Peguei um caderno antigo, escrevi uma carta, não para os meus filhos, mas para mim. Nunca se esqueça de quem você é, mesmo quando todos te esquecerem. Nunca apague sua luz porque os outros te deixaram na sombra. Nunca desista da sua casa, mesmo que te expulsem dela, porque a casa não é só um lugar, é tudo que você construiu dentro de você. Fechei o caderno, respirei fundo, fui até a cozinha, coloquei água no fogo, peguei minha caneca favorita. O cheiro de café se espalhou. Não era só um café, era um recomeço, sem aplausos, sem plateia, mas inteiro. Naquela manhã, eu voltei para casa, não para morar, mas para lembrar que eu nunca saí de verdade. Eles se arrependeram, mas o arrependimento deles não é o que me define. O que me define é que mesmo expulsa, eu sobrevivi, e quem sobrevive um dia volta.